Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Professora Hernedete, saudade de vocês, tudo bom? Meus queridos, a gente está fazendo essa videoaula com o tema predicado verbo nominal. Antes da gente dar início ao nosso conteúdo de hoje, né, queria fazer uma pequena revisão com vocês. Nós já trabalhamos anteriormente a identificação e classificação do sujeito e do predicado. Quem é esse sujeito? Sujeito é o termo ou elemento da oração sobre o qual se diz alguma coisa. Tirou o sujeito, todo o restante, predicado. E quem é esse predicado? É aquilo que se diz do sujeito. Então, a gente já sabe que para classificar o predicado, eu tenho que eliminar o sujeito, correto? Eu tenho três tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e, o que nos interessa, predicado verbo nominal. O predicado nominal é quando o predicado indica uma característica do sujeito, ele é classificado como predicado nominal. O predicado nominal ele é formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. O verbo não indica a ação do sujeito, mas ele funciona apenas como um elemento de ligação entre o sujeito e a palavra, o sujeito e a palavra que modifica, ou seja, que indica a sua qualidade. Quando eu digo para você, a canoa virou, a informação foi passada, foi. Quem virou? A canoa. Então, virou é um verbo intransitivo. Quando eu digo para você, a reunião virou uma bagunça, o que virou uma bagunça? A reunião. Bagunça está dando característica para o meu sujeito, que é reunião. Nesse momento, eu tenho predicado verbo nominal, porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo e logo depois do verbo eu tenho uma característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito, tá? Quando eu tenho sujeito, mais verbo de ligação, mais uma característica para o sujeito, eu tenho um predicado nominal. Predicado verbal é quando o verbo é o elemento principal do predicado. Ele é classificado como predicado verbal. Exemplo, o carro de trás buzinou. Quem buzinou? O carro de trás. O verbo buzinar, ele sozinho passa informação, ele é um verbo intransitivo. Eu tenho um predicado verbal. Quando eu digo o motorista olha o semáforo, quem olha o semáforo? O motorista. Quem olha algo, eu tenho um verbo transitivo direto. O que ele olhou foi o semáforo, eu tenho o meu objeto direto pela ausência da preposição. Se eu digo para você, os pedestres precisam de orientação. Quem precisa de orientação? Os pedestres. Quem precisa de algo, ele está precisando de orientação. A presença da preposição de indica que eu tenho um verbo transitivo indireto. E o meu complemento, meu objeto, é um objeto indireto, que é de orientação. A presença da preposição diferencia o objeto direto para o objeto indireto. Então, o predicado verbal, ele vai ser classificado quando você tiver um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Chegamos no que nos interessa, que é o predicado verbo nominal. É o predicado que usa tanto o verbo de ação, seja ele verbo transitivo ou intransitivo, quanto a característica do sujeito ou do objeto. E aí eu tenho o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, matéria que a gente já está trabalhando em sala de aula. Se eu digo para você, o capitão fugiu, quem fugiu? O capitão. A informação foi passada? Foi. Fugiu é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas se eu digo para você, o capitão fugiu assustado, eu tenho o sujeito, que é capitão, eu tenho fugiu, que é um verbo de ação, é um verbo intransitivo, e eu tenho assustado, que está dando característica para o meu sujeito, é o meu predicativo do sujeito. Nesse momento, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo. Meus queridos, vejo vocês nas nossas próximas aulas. Esse material que a gente está trabalhando hoje vai estar disponível em PDF e eu novamente vou estar dando uma bateria de exercícios para você, para a gente fixar a diferença do predicado verbal, a diferença do predicado nominal e a diferença do predicado verbo nominal. Um grande beijo, fica com Deus. A professora Hernedete está morrendo de saudade, eu estou muito orgulhosa de vocês, vocês estão se superando cada dia mais. Um grande beijo, tá?